Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo vai encarar a equipe do Atlético pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo será na cidade de São João del Rei, interior de Minas Gerais, cerca de 3 horas de ônibus da capital Belo Horizonte. E no vídeo de hoje vamos trazer a provável escalação azulina para esse confronto, como também vamos falar do mais novo reforço do Clube do Remo para o restante da temporada. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Peço a todos, se inscrevam no canal, deixem seu like, acionem as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, dando a opinião de vocês. Eu sempre interajo com vocês nos comentários, é bem legal, assim o YouTube também vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então vamos juntos! No ano de 2024, fortalecer esse projeto aqui no YouTube, que é o Bastidores Pará, que a proposta do canal é analisar o futebol paraense. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Que é claro, vamos falar do Clube do Remo. Vamos falar desse jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, contra o Atlético, lá em Minas Gerais, um jogo difícil. O Atlético na primeira rodada venceu de 4-0 a equipe do Caxias, jogando em Caxias do Sul. Foi muito melhor que a equipe gaúcha. Foi um placar meio atípico, porque a equipe do Caxias manteve até a base semifinalista do Campeonato Gaúcho. O Caxias foi eliminado pelo Grêmio, que é, lógico, o franco favorito aqui do confronto, e o Grêmio foi campeão estadual desse ano, novamente. Então o Caxias manteve praticamente o mesmo time para o Campeonato Brasileiro da Série C, tomou de 4-0 e foi bem merecido, porque o Atlético dominou o jogo todo, mas também, se você foi um jogo um pouco atípico, porque não era para o Caxias também tomar de 4, mas abre o sinal de alerta para o Clube do Remo da competência e qualidade que tem essa equipe mineira. Equipe mineira que é iniciada por uma SAF, é um grupo, ou seja, tem empresários que comandam a equipe do Atlético. Até antes da SAF entrar, o Atlético nem figurava na primeira divisão do futebol mineiro. Na verdade, a cidade de São João del Rei, muito tempo, não tinha um representante na elite do futebol mineiro. Agora tem, com o Atlético, conseguiu o acesso da Série D para a Série C e hoje sim é um dos candidatos a conseguir o acesso também para a Série B. Porque é uma SAF interessante, que além de investir em, lógico, jogadores, e hoje o Atlético tem um bom time. Se você for olhar a Série C, tem um bom time. Ele também investe em jovens jogadores da região e negocia esses jogadores para grandes clubes do futebol brasileiro. Então, é uma proposta até interessante de se ter. Tem um estádio lá bacaninha também, legal, que costuma receber um público ok, de acordo com a capacidade do clube e da cidade também. E vai ser um jogo muito difícil porque o Atlético tem um ataque muito veloz, um ataque que explora muita velocidade pelos alas. Tanto pela esquerda, quanto pela direita, quanto o Caxias foram 3 primeiros gols foi pelo lado direito de ataque da equipe do Atlético, o segundo gol pelo lado esquerdo. Então o Clube do Remo tem que tomar muito cuidado com essas investidas em velocidade, principalmente caindo pelas costas dos seus laterais, que a gente vai trazer o campinho aqui, provavelmente serão o Thales e o Natan. Eu vou até trazer logo esse a provável escalação. A provável escalação foi divulgada pelo Cachado, setorista do Remo da Rádio Clube, então a gente vai se basear nessa provável escalação do Clube do Remo, sabendo que o Clube do Remo tem que ter uma postura diferente para esse confronto, diferente da estreia, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo fez um bom segundo tempo, mas o primeiro tempo muito ruim. O Mourinho escalou a equipe errado, ok, mas mesmo assim os jogadores estavam em campo e não demonstraram nada. Uma apatia generalizada, e não pode acontecer, porque o Clube do Remo já perdeu dentro de casa e agora precisa recuperar pontos fora. E vão ter 2 jogos seguidos fora de casa. Então o Clube do Remo já tem que começar a pontuar agora, no próximo sábado, contra a equipe do Atlético. E não pode entrar com apatia em campo, tem que entrar realmente para buscar o resultado, com vontade de vencer, para sair com um bom resultado e trazer, quem sabe, 3 pontos para Belém do Pará. Vou trazer agora o campinho para a gente trazer essa provável escalação do Clube do Remo para esse confronto. O Clube do Remo provavelmente vai a campo com o Rangel no gol. Aí na linha defensiva, Thales, Ícaro, Líder e Natan. Ou seja, a princípio não será a estreia do Helder. E até uma surpresa, né? Ícaro e Líder na zaga titular da equipe do Clube do Remo. Talvez pudesse, tendo condições, o Sheldon de jogar, mas pode ser que jogue Ícaro e Líder, né? Na provável escalação. Lembrando que o Clube do Remo também não divulga os relacionados para o jogo. No meio campo, Jaderson Pavani e Matheus Anjos. Aí o Matheus Anjos entrando, voltando à titularidade do Clube do Remo.
é um jogador que, quando ele entrou no intervalo do jogo, ele mudou em qualidade técnica a armação da equipe do Clube do Remo. O Clube do Remo, naquele altura, também fez outras substituições do Gustavo Molina. Ele fez uma boa leitura de jogo e entrou naquela formação já tradicional que está desde o início do ano, desde a época do Catalá, jogando realmente com um centroavante mais fixo de área. Então o Remo mudou isso. A entrada do Ange facilitou muito. O Clube do Remo melhorou, porque foi um jogador bastante importante para o Remo naquela partida. Então eu faria o meio campo com Jadson, Pavani e Anjos. E no ataque, Ronald, Ribamar e Kelvin. Aí esse ataque que aí é a grande polêmica. Tanto é que tanta polêmica que eu tive em termos de discussão. Tanto é que o último vídeo que eu fiz aqui no canal foi para a gente analisar juntos qual seria o melhor trio de ataque do Clube do Remo. Então, para o jogo com o Atlético, o provável trio será Ronald, Ribamar e Kelvin. Muita gente já pediu o Matheus Lucas, eu até experimentaria o Matheus Lucas, que ele foi recém-contratado agora do Boa Vista, fez um bom campeonato carioca pela equipe do Boa Vista, 14 jogos, 7 gols, então ele poderia ser uma opção como titular. A princípio vai estar relacionado sim, mas no banco de reservas, e o trio de ataque pode ser esse. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessa provável escalação do Clube do Remo para pegar o Atlético. Clube do Remo que anunciou também ontem o seu novo reforço, o volante Adson, 23 anos, alagoano, revelado pelo CRB, fez toda a categoria de base pelo CRB. Quando ele vai para o profissional, ele praticamente não tem chance, jogou apenas 6 vezes como no time principal do CRB, acabou não sendo aproveitado, aí foi emprestado em 2022 para o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, aí foi emprestado depois para o Sergipe, ou melhor, antes foi emprestado para o Sergipe, fez também só 7 jogos, esteve ano passado na Portuguesa de São Paulo, mas na Portuguesa atuou só uma vez, ou seja, não teve chance, e disputou esse campeonato carioca, fez 11 jogos pela equipe do Bangu, ele era titular da equipe e agora chega na equipe do Clube do Remo. É um jogador de 23 anos que vai ter a grande chance da carreira dele agora. Porque o passado recente dele, o passado recente é praticamente toda a carreira dele, porque ele é um jogador jovem ainda, como eu disse, de 23 anos. Ele não foi aproveitado no profissional do CRB e também não chegou a jogar num outro grande clube do futebol brasileiro do tamanho, por exemplo, do Clube do Remo, do tamanho do CRB. Jogou sim na Portuguesa, mas na Portuguesa fez apenas um jogo e rodou depois pelos times cariocas de menor expressão, como Sampaio Corrêa e Bangu. Então, para você ver avaliar ele numa dificuldade de nível do Campeonato Brasileiro de Série C, jogar num clube que tem exigência como o Clube do Remo, ele vai ter praticamente pela primeira vez agora na carreira. Então agora a gente vai saber como ele vai jogar. Como característica, é um jogador de segundo volante, ele atua como segundo volante, tem o poder de marcação e também tem um bom passe. Isso ele demonstrou jogando no Bangu. Mas como eu disse, agora a exigência é maior, agora vai exigir dele mais competência e mais qualidade de desenvolvimento de jogador que ele tem que desenvolver para ajudar o Clube do Remo num setor que é um setor carente do Clube do Remo, essa questão ainda de volância. O Clube do Remo ainda não encontrou seus volantes, tanto é que o João Afonso, ele foi titular do último jogo, talvez ele nem seja titular nessa provável, que até trouxe a provável escalação, ele não é titular, foi muito mal contra o Volta Redonda. O Jadson, ele sim, ele continua como volante, vai precisar já um companheiro para ele, por enquanto. Pavani vai fazendo essa função, mas eu creio que o Remo precisa realmente encontrar um outro volante para jogar titular junto com o Jadson e liberar o Pavani para ser meia. Já disse aqui, eu não gosto tanto do Pavani jogando como volante, como segundo volante, preferi ele como meia, ele pode render mais como meia. É lógico, ele tem que ter mesmo assim uma obrigação defensiva, mas não tanto como um segundo volante. E o Remo sim precisa encontrar um parceiro de meio campo de volância para jogar junto com o Jadson. E o Adson foi contratado, vamos ver como é que ele vai atuar agora nesse maior desafio que ele vai ter na sua carreira. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal e até o próximo.